Fala, audiência do Diário do Rio, estamos entrando no ar com mais uma live especial aqui e hoje a gente está com um convidado muito importante, convidado assim de gabarito alto. Estamos aqui, como vocês já podem ver no quadradinho aí do meio, Vitor Lessa. Para quem não conhece Vitor Lessa, ele é repórter das rádios Globo e CBN, mas a principal qualidade dele é que foi nosso colega de faculdade, meu e de Felipe Lucena, que está dividindo aqui a tela conosco, vai participar também da entrevista. Tudo bem, Vitor? Seja bem-vindo. Muito boa noite, camarada. Grande Altair, Felipe, acima de qualquer coisa, né? Amigos que vocês são, pô, a gente... Saudade, inclusive, de falar com vocês, porque a gente fica, às vezes, brincando em grupos assim, mas é diferente de falar com um pouco mais de calma, né? Então, pô, é um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Aliás, esse convite que demorou muito, por sinal, né? Já era, lá, na minha opinião, eu acho que já era para ter sido feito já há algum tempo. Agora você tem que levar a gente para fazer entrevista na Globo também, cara. Tem que trocar agora. Justo. Mas, brincadeiras à parte, cara, prazer enorme estar aqui falando com vocês e com a audiência aí do Diário do Rio. É isso mesmo, amigos. O Vitor Lessa, ele é setorista do Fluminense, para quem também não sabe. Fluminense, que é o time de Felipe Lucena, então vocês conseguem ver a emoção no semblante dele, né? Como ele está animado para essa entrevista, né, o Felipe? Eu só escuto rádio com o Vitor comentando. Só ouço o jogo na rádio quando eu sei que é ele que está no jogo. Olha aí, hein? Ter amigos, né? Muito importante. Exatamente. Eu lembro para vocês que estão acompanhando a live aí no Facebook e também lá no nosso canal do YouTube do Diário do Rio, que o nosso jornal aqui informativo tem o patrocínio da Sérgio Castro Imóveis, a empresa que resolve mais de 70 anos de tradição no mercado imobiliário. Viver bem é morar bem, e o apoio do Bar Capitu, o melhor chopp do centro da cidade, ali na Rua do Mercado, esquina com a Rua do Ouvidor. O Chico, eu tô chamando de Chico, tá, gente, porque ele é muito íntimo nosso, então ele tem esse apelido de Chico, que ele é lá do interior do Rio e tal, é de Aperibé, então eu chamo ele de Chico. Você vai tomar um chopp com a gente lá depois no Bar Capitu, hein, pra gente poder botar o papo em dia quando essa loucura acabar toda aí. Pô, pelo amor de Deus, assim que possível, é só me convidar que eu vou estar lá com vocês, né? Assim que possível, por favor. Aliás, foi bom você falar isso agora, numa quarta-feira à noite, que deveria ter um joguinho aí para a gente curtir, né? Tomando chopinho, mas enfim, vai ser só amanhã. Você me fez ter um desejo agora de tomar esse chopp. Acontece muito, né? Mas a gente vai matar essa vontade já. E você que gosta aí de jornalismo esportivo, de bastidores, gosta de futebol, acompanha sempre o Acréscimo, vem aqui, acompanha a entrevista com o Vitor Lessa, que vai ser muito bacana. A nossa live também, lembra, o Loral tá rolando no Twitter, no LinkedIn, não tem desculpa, então, para você não acompanhar aqui o nosso informativo. E eu vou já passar a bola, sem trocadilhos, né, já que a gente está falando de futebol, para o Felipe Lucena aí, para ele começar a nossa entrevista. O grande Vitor Lessa, cara, eu não vou cansar de falar isso nessa live aqui, o grande Vitor Lessa, guardem esse nome. Nunca é sem trocadilho, né, cara? Sempre tem trocadilho. Mas antes de fazer a primeira pergunta, eu vou destacar aqui uns comentários. O Matheus está falando grande Vitor Lessa aí, acompanhando o comentário do Altair. Eu falo com você, nada como ter amigos aí, mais um grande amigo. Amizade é tudo. Abraço, Matheus, meu irmão. E o Mauro Gomes dando boa noite pra gente e falando que tá sempre ligado aqui no trabalho maravilhoso de vocês. Obrigado, Mauro. E, Vitor, a primeira pergunta que eu quero te fazer, cara, eu queria que você contasse um pouco da sua trajetória profissional, pessoal, até chegar hoje na Rádio Globo, por onde você passou, como é que foi, Altair já destacou que a gente estudou junto. Queria que você falasse um pouco sobre o seu caminhar até chegar onde você está agora. Mas cuidado, Vitor, cuidado com os podres da faculdade, tenta dar uma amenizada aí também, porque a gente precisa aumentar uma certa credibilidade, né? Essa parte eu tenho muito mais a perder do que você. A gente faz uma live só para contar de bebedeiras depois. Não, pelo histórico, pelo meu histórico, é melhor a gente não entrar nesse assunto, que eu tento seriamente a levar a pior. Então, isso, Felipe, porque ele disse que ia fazer uma entrevista séria, né? Que hoje ele está muito sério, profissional muito sério, né? Já começou já a... então vou botar esse trecho depois que eu falei. Vou botar esse trecho depois que eu falei isso pro pessoal aí. Tudo começou em 2010. Eu cheguei aqui no Rio em 2010. Para quem não sabe, eu sou de Aperibé, que é uma cidade do interior aqui do Rio de Janeiro, uma cidade bem pequena. E a gente se conheceu na faculdade, né? A gente ficou amigo logo nos primeiros dias. É uma amizade que dura até hoje. A gente só não tem um convívio diário junto, né? Infelizmente, mas é uma amizade que a gente construiu lá. E, assim, desde quando... Antes de eu vir para cá, na verdade, eu já comecei a trabalhar com rádio, foi por acaso.
assim, eu terminei, né, o ensino médio, eu não sabia muito bem o que eu iria fazer, e aí surgiu uma oportunidade de ir lá na rádio, numa rádio lá de Iperibé, eu começar a trabalhar cobrindo justamente o Aparecidense, que naquela época disputou a Série C do Carioca, depois a Série B também. Eu comecei, então, meio que na cara, na coragem ali, sem experiência nenhuma. Na verdade, eu não tinha nem ideia de como seria. Conhecia a rádio, claro, de ouvir, né? Nós somos ouvintes, quem gosta, que ama futebol, a gente escuta a rádio desde pequeno, né? E aí surgiu a oportunidade de eu vir aqui para o Rio, fazer a faculdade, daí eu passei a me interessar por jornalismo, vim para cá, cursei a faculdade, fiz estágio 2 anos no sistema Firjan, e aí não tinha nada a ver com futebol, né? Trabalhei com assessoria de imprensa, foi um período importante para mim também, porque é uma área também que eu não tinha conhecimento, não sei o que a gente aprende na faculdade. E aí, em 2014, surgiu a oportunidade de eu ir para a Rádio Globo, uma vaga temporária para a Copa do Mundo, que é o sonho, né, de que quem gosta de futebol, quem trabalha com esporte, você trabalhar numa Copa do Mundo em loco. Não foi, claro, estava só começando, então fiquei muito mais, né, interno na redação do que na rua, que é o que a gente gosta, mas mesmo assim foi uma experiência maravilhosa. Aí sim eu fui contratado na Rádio Globo e estou lá então desde meio de agosto de 2014. Na verdade, entrei em maio, né? Fui contratado em agosto, mas entrei em maio. Antes disso também, na Rádio Fluminense, eu já trabalhava aqui como repórter de campo devido a essa experiência que eu tinha anteriormente, então isso foi importante para dar uma bagagem, né? Para quando eu chegasse num veículo de maior expressão, como a Rádio Globo, eu pudesse estar mais tranquilo. Mas confesso para vocês que não adiantou muito, porque camisa pesa, né? Uma coisa é você estar numa rádio menor, outra coisa é você estar numa rádio desse tamanho, falando com ídolos de infância, como Edson Mauro, Penido, Heraldo Leite. É tudo muito diferente, ainda mais para a gente que veio do interior, é um mundo completamente diferente, uma coisa que eu até então sequer imaginava que isso pudesse acontecer um dia. Então, assim, eu sou muito grato mesmo pela trajetória que eu venho construindo. Aí, hoje, de 2 anos para cá, eu vim cobrindo o Fluminense, que é uma outra fase, né? Você virar setorista de um clube, passar a viver aquele clube, respirar aquele clube ali diariamente, né? Com uma responsabilidade muito grande, que é porque você é um elo, né, entre a torcida e o clube, o que você informa, na forma como você informa, as pessoas ficam aguardando ali você passar determinadas informações. Quando é boa, ok, legal, todo mundo gosta. Às vezes, quando é informação ruim, aí você apanha. E a gente vai falar mais disso, acredita, né, Felipe? Em questão de redes sociais e tal. Não vou entrar nesse assunto agora. Mas, enfim, essa a trajetória, resumidamente, porque é muita coisa para falar. Mas foi assim que eu fui caminhando até chegar à Rádio Globo. Bom, e tem um comentário do Rodrigo aqui, que também estudou com a gente, falando que depois da live vai todo mundo pro Titus. Titus era um bar que tinha perto da faculdade, a gente sempre bebia. Então, daqui a pouco... Tem muita história para contar. Nossa. Ali Rodrigo. tem muita garrafa para contar. Olha só. Garrafa, então nem se fala. Ô, Vitor, você, o Felipe já falou aí, é setorista do Fluminense, você cobre o Fluminense, por isso que o Felipe tá todo feliz aí, tá todo animadinho, né? E a gente, tem a última rodada do Campeonato Brasileiro que vai ser disputada amanhã, com o Flamengo aí tendo boas chances de conquistar mais um título. Eu não sei qual é o título do Flamengo, porque tem aquela embrólio lá com o Sport, então, para mim, eu acho que vai ser o 7º, né? Deve ser 7º. Então eu vou acabar ficando com esse 7º aí. Você que é jornalista esportivo tem que manter uma certa, né, pose aí e tal, uma certa, né, isenção, mas a gente pode falar aqui, eu que sou botafoguense, posso falar que eu acho que é o 7º título do Flamengo, parece que é o 7º, né? E o Flamengo tem essa boa chance de conquistar esse título amanhã. A gente já teve o Vasco e o Botafogo que foram rebaixados, uma tragédia para o futebol do Rio, né? E tem esse elenco do Fluminense que você cobre, que surpreendeu muita gente aí, se classificando para a Libertadores, inclusive disputando até a última rodada uma vaga na fase de grupos. Então, queria que você, com seu conhecimento de futebol, cobre o Fluminense e tal, mas jornalismo a gente sabe que tem que fazer um pouco de tudo, você certamente conhece bem aí os bastidores do futebol do Rio. Como é que você viu essa performance e desempenho dos times do Rio nesse Campeonato Brasileiro? Bom, começando pelo Flamengo, acho que a gente esperava mais pelo time que tem, porque é superior aos outros, é o melhor time do Brasil, tecnicamente é muito superior a todos os outros.
mas isso vale para qualquer equipe nesse campeonato, nessa temporada. Foi uma temporada muito atípica, né, devido à pandemia, né? Eu acho que os jogadores não estavam 100%, acho que ninguém estava, alguns foram adquirindo a melhor forma com o tempo, outros talvez não tenham nem chegado a alcançar essa forma. O Flamengo teve um problema com treinadores, né? O Domenech acabou não dando certo, aí veio o Rogério Ceni, né? Se a gente voltar um pouquinho, não precisa muito não, um pouquinho, aí algumas rodadas atrás, todo mundo já queria a demissão do Rogério Ceni, né? Então é uma loucura muito grande o que a gente viu. O futebol brasileiro ele é muito, ele tem uma rotatividade, uma pressão em cima dos treinadores assim que é uma coisa incrível. Mas depois o Flamengo conseguiu, nessa reta final, consolidar um pouco mais o seu futebol, conseguiu, os melhores jogadores conseguiram desempenhar melhor, o time foi crescendo suficientemente para chegar aí a essa reta, essa última rodada como líder do campeonato, que é uma coisa que a gente esperava lá atrás. O Flamengo não tinha sido líder do campeonato até o momento, né? Conseguiu ultrapassar o Internacional agora. Então, assim, é um desempenho aquém, mas eu acho que talvez se confirmar o resultado contra o Corinthians, suficiente para confirmar o seu título e ser campeão brasileiro. O Inter tem seus méritos, e não são poucos. Acho que é uma das histórias mais incríveis, aliás, desse Campeonato Brasileiro é o Internacional, que começa com o Cudê disputando lá em cima, favorito ao título. O Abel assume com uma desconfiança muito grande pelos últimos trabalhos que vinha fazendo, cai, vai lá embaixo, consegue ressurgir, engata uma sequência de 9 jogos, se não me engano, de vitórias consecutivas, impressionante, e chega a essa última rodada com chance de título. Então, assim, o Flamengo, em termos de desempenho, aquém daquilo que a gente esperava. Mas se confirmar o título, ok, ninguém quer saber disso, o que importa é a taça. O Vasco é um caso muito complexo, porque são muitas questões e variáveis que envolvem ali o clube no dia a dia, que fizeram com que o Vasco tivesse o seu quarto rebaixamento. A questão política principal delas, né? O Vasco não tem paz. O Vasco, politicamente, o Vasco não tem paz. Quem está fora é sempre a desgraça do clube. Quanto mais desgraça, melhor. Porque essas pessoas que estão do lado de fora, elas não pensam no bem do Vasco. Elas querem entrar para se beneficiar de alguma maneira. Não acho que é uma exclusividade do Vasco. Nos outros clubes também tem isso. Mas, realmente, em São Januário o negócio é, assim, de outro mundo. É impressionante o que isso acontece quando a gente começa a ter informação das coisas que ocorrem nos bastidores e realmente você fica assustado. Tem coisas que não dá para acreditar. Começa o campeonato com o Ramon Menezes, né? Engata uma sequência de bons resultados, chega a liderança do campeonato, ramonismo para lá, ramonismo para cá, bastou a primeira sequência de derrotas para ele ser demitido, se não me engano, o Vasco estava em 10º ou 11º. Né? O Campelo, o presidente, na época, Alexandre Campelo, chegou a falar que eu vou esperar o time entrar na zona do rebaixamento para mandar embora o treinador. Ok, veio o Ricardo Sapinto. Não sabia nem onde estava, o que estava fazendo, quem era o Vasco, quem estava ali, quem eram os jogadores. Uma passagem trágica, isso não é mais trágica que a política do Vasco, que as eleições do Vasco. Mas foi uma passagem trágica do Ricardo Sapinto, que o Vasco foi lá no fundo do poço, e aí fica difícil sair. O Luxemburgo assume com algumas bravatas, aquele jeito deles, motivacional. O cara tem muito conhecimento de futebol, tem muita história de futebol, a gente sabe disso, tem mesmo, e eu respeito muito isso. Mas algumas questões, Altair, Felipe, eu acho que acabam sendo decisivas. Salários atrasados, jogadores... alguém explica o Vasco não conseguir fazer algum nos últimos 5, 6 jogos? É impressionante isso. Então, assim, as lideranças não foram lideranças negativas, lideranças que não deram aos jovens que estavam subindo da base e que seriam fundamentais nesse processo a segurança necessária para chegar lá e assumir uma responsabilidade de ajudar o time a fugir dessa posição. Olha o que acontece no Fluminense. Sobe Martinelli, sobe Calegari, Luiz Henrique, esses garotos sobem com o Fred, com o Nenê fazendo uma grande temporada, o Fred como grande referência, ídolo. Isso é muito importante, isso faz muita diferença. Então, assim, é uma série de coisas que... Aí o garoto no Vasco sobe, eu olho para lá, tem o Ribamar, tem o Gustavo Torres, tem o Carlinhos.
fica muito difícil. Então, assim, muita coisa junta, fez com que o Vasco hoje estivesse no seu quarto rebaixamento, uma tragédia, infelizmente, anunciada. Uma pena. O Botafogo, eu não esperava, sinceramente, no início do campeonato, o Botafogo fosse ser rebaixado, eu acreditava que não, muito menos essa campanha vergonhosa que foi, uma tragédia, mas eu acho que também é reflexo do que é o futebol do Rio de Janeiro. O futebol do Rio de Janeiro, ele flerta com rebaixamento, com 2 clubes rebaixados já há muito tempo. Isso já deveria ter acontecido. Isso aconteceu agora por um acaso. Né? É uma federação que não pensa nos clubes, ela só pensa em si. É uma federação que só busca se enriquecer, ela não busca valorizar os campeonatos, valorizar os seus clubes, né? Organizar processos que venham a fortalecer as entidades como um todo, fortalecer o seu futebol como um todo. A gente vê o que é o Campeonato Carioca hoje, esse arremedo de campeonato. Então, são coisas que... tudo isso que está acontecendo agora não é por acaso. Né? Isso vem sendo construído, um processo de degradação que vem sendo construído através dos anos, durante muitos anos. Então, assim, o Botafogo não esperava que fosse chegar a esse ponto. E essa reconstrução, tanto para Botafogo quanto para Vasco, vai ser muito difícil, porque a gente vai ter uma Série B com vários campeões brasileiros, vários não, mas alguns, com Cruzeiro, com Curitiba, com Goiás. Olha que vai ser essa Série B. Alguém tem garantia que o Botafogo e o Vasco vão estar na Série A em 2022? Eu não tenho nenhuma. Nenhuma. Hoje, eu falo para vocês com maior tranquilidade, não tem nenhuma. Vão brigar como se estivessem brigando para não cair. Enfim, só para me alongar muito, se você estiver falando demais, vocês me cortam, pelo amor de Deus, porque é muita coisa, muito detalhe. Mas só para fechar com o Fluminense, para mim, o Nenê falou numa entrevista coletiva que é a maior surpresa do campeonato. E eu concordo com ele. Para mim, o Fluminense é a maior surpresa do campeonato. Eu apanhei muito nas redes sociais aí por defender o trabalho do Odair Helma, que para mim era uma loucura naquele momento, as críticas que ele sofria. Claro, o time tem apresentar um futebol bonito, vistoso, não. Mas quem apresenta nesse Campeonato Brasileiro, nem o Flamengo deu show. Tem um time milionário. O Fluminense com uma folha das mais baixas entre os primeiros colocados, aliás, entre os primeiros disparada mais baixa. Então era um time com equilíbrio tático, um time seguro defensivamente, um time organizado, que pontuava. O Fluminense pontuou, não parou de pontuar o campeonato, teve regularidade de pontuação. Não teve tanta regularidade em nível de atuação, oscilava. Como qualquer time mediano, oscila, mas é um time que pontuou o tempo inteiro. O Odair fez um grande trabalho, deixou dentro das possibilidades dele, né, do clube também, uma situação muito bem encaminhada para uma vaga da Libertadores. O Marcão assume, tem uma dificuldade para manter, né, o time cai, tem uma queda, busca, ele sofre novamente muitas críticas, apanha muito, mas ele enxerga os defeitos, coloca, por exemplo, o Martinelli como titular, que foi fundamental. Esse garoto joga muita bola, é impressionante a maturidade, o senso, né, de jogo, a inteligência que ele tem em campo. E aí o time se equilibra novamente e passa de novo a pontuar, a vencer jogos que não esperava, né, e podendo terminar o campeonato no dia 4. E completamente surpreendente quando a gente olhava lá para trás. Se o Fluminense confirmasse a 4ª posição, é simplesmente espetacular. Um grande trabalho que passa muito também pela convicção da diretoria em ter primeiro mantido o Odair, dado respaldo a ele, e depois a convicção de que o Marcão pudesse fazer esse trabalho de manter o que ele vinha fazendo. Isso é muito importante. Convicção no futebol é muito importante, coisas que não teve no Vasco, coisas que não teve no Botafogo, cada um por seus motivos, mas o Fluminense teve convicção naquilo que estava fazendo. No futebol você toma decisões, algumas vão ser certas, outras erradas. É fácil falar depois que tem o resultado, mas antes é difícil. Então, eu acho que convicção foi o que levou o Fluminense também a essa posição do campeonato. Bom, antes de eu fazer a minha pergunta aqui, tem um na lata do Rafael Henrique Fernandes, completamente fora de contexto, como ele costuma fazer. Ele mandou aqui para você, se você acha que o Totti foi um craque ou um excelente jogador. Na lata. Grande Rafael, na lata, craque, mas muito craque. Totti é espetacular, um dos maiores jogadores que eu vi, sem dúvida, que eu vi jogar, né? Eu não vou entrar nessa de colocar na lista, top 10. Só para responder essa loucura do Rafael, para ele não ficar pensando lá que ele está sendo excluído, porque ele é meio neurótico. Mas aí ele no caderninho? Ele anotou.
Já anotou, Vitor Nessa disse que Totti é craque. Tá lá no caderninho. Ele vai esperar o primeiro momento para jogar isso na sua cara, viu, Vitor? Então você fica atento aí com as suas respostas, porque ele costuma fazer isso, sim. Costuma fazer, é verdade. E agora, já respondeu aqui, ok. Você vê o nível de sandice desse moleque. E agora, Vitor, eu queria saber o que você acha dessa questão do Campeonato Carioca, que vai ser transmitido pela Record agora, depois de anos e anos sendo transmitido pela Globo, agora vai para a Record. E como é que você está vendo aí na questão da cobertura, com outros jornalistas esportivos, como é que está sendo a repercussão disso? Como é que as pessoas estão comentando? Qual a expectativa dessa transmissão? Queria que você falasse um pouco disso. Lógico, dentro do que você pode falar, né? Que você é contratado por uma empresa e tudo mais. Não, claro, sem problema. Bom, é uma expectativa muito grande para saber se esse modelo ele vai dar certo, né? Porque os clubes eles estão apostando que eles vão conseguir arrecadar mais dinheiro, monetizar mais através do pay-per-view que vai ser lançado, né, pela empresa que está fazendo ali, que é responsável por distribuir os direitos de transmissão do Campeonato Carioca. Então vai ter um pay-per-view específico da competição. Se eu não me engano, um pacote com todos os jogos R$ 129,90, avulso R$ 49,90, R$ 59,90. Agora eu não tenho certeza, mas eu acho que é isso. E os clubes também, o Flamengo já inclusive anunciou que vai transmitir os seus jogos por uma plataforma de streaming exclusiva. O Fluminense também, na semana passada, eu dei essa notícia de que vai fazer a sua própria transmissão. Não sei ainda como que vai ser esse formato, eu estou apurando ainda como vai ser isso, através de que plataforma, né? Como que isso vai ser. Enfim, o valor pago pela transmissão, pago pela Record, por esses 2 anos de contrato, por um ano são 11 milhões de reais. A Globo, só para vocês terem uma ideia, pagava 120 milhões de reais. Então, assim, só um pouquinho a mais, né? Então, eu não sei, assim, é uma grande incógnita, como é que, se isso vai funcionar bem, se isso vai ser bem vendido, se vão conseguir comercializar, e o quanto os clubes vão conseguir arrecadar em cima desse modelo de transmissão. Eu acho que foi um rompimento que, se não teve unanimidade, deve ter tido, claro, a maioria, né? Não tenho como passar para vocês assim, questões tão técnicas, até porque eu não tenho esse conhecimento, mas o que eu posso passar para vocês é que a expectativa é essa, de que eles vão poder arrecadar mais, tendo liberdade para comercializar os seus jogos da maneira que eles entenderem. Então, assim, vai depender da capacidade. Uma coisa é o Flamengo, né? O alcance que tem. Outra coisa é o Fluminense, Botafogo e o próprio Vasco. Vamos ver como é que vai funcionar isso, mas eu tô... O próprio Flamengo, quando teve a oportunidade de fazer isso durante o Brasileiro, também não conseguiu grandes rendas, já não conseguiu arrecadar tanto. Não é tão simples esse modelo, realmente. Fala-se muito dessa liberdade do clube conseguir transmitir seus próprios jogos como bem quer, mas ainda é um modelo difícil no Brasil. Na própria Europa, muitos clubes começaram a fazer isso, depois recuaram, passaram a ter um modelo mais híbrido de ter TV própria, de transmitir em TVs em TVs abertas ou em TVs fechadas, enfim, é um modelo bem complicado mesmo para a gente achar que um Campeonato Carioca vai ser rentável para um Botafogo, para um Fluminense, ainda mais o Botafogo num ano difícil, no começo de ano difícil, ainda mais para os pequenos, né? Os pequenos nem se fala como é que vai ser muito mais complicado. Nem se fala. Ô, Felipe, a gente fala, é o monopólio da Globo, essa Globolixo, quer monopolizar, que não sei... Mas os clubes são os grandes responsáveis por isso também, porque anos e anos eles se apoiaram nas receitas de direito de transmissão para se manterem, não é para crescer, para investir em estrutura, para se manterem vivos. Se manterem vivos. E até hoje é assim. Então, para você romper com esse modelo, ok, querem romper com esse modelo, é o direito de cada um. Se todo mundo entrar em acordo e decidir que o melhor será romper com esse modelo, ok. Mas para você fazer de fato esse rompimento, você tem que se preparar para isso, né? Você tem que ter garantias que você vai conseguir comercializar, que você vai conseguir monetizar, que você vai conseguir, enfim, através de patrocínios também, mais do que você recebia antes, porque senão pode ser um tiro no pé. Sim. Exatamente. Ô, Vitor, eu queria te perguntar, cara, eu sei que o Felipe até levantou essa bola aí, falando que você, evidentemente, é contratado da Globo, né? Mas eu queria, assim, a sua opinião, que você se despisse aí Não se despisse agora na live, tá? Pelo amor de Deus. Você se despisse aí de sunga aí, né, cara? Pois é. Não vou espantar a audiência, não.
você se despisse aí do seu cargo, né, que você tem numa empresa e tal, para poder falar a sua opinião como Vitor Lessa, torcedor do Campeonato Carioca, cara. Porque a gente, como amante de futebol, a gente viu esse campeonato aí se arrastando nos últimos anos, principalmente, com fórmulas malucas, esdrúxulas, estádios vazios, né, jogos desinteressantes e tal. Então, eu queria saber, na sua opinião aí, o que você acha do Campeonato Carioca? Ele tem que acabar, tem que se dar mais uma chance aí para esses novos modelos que estão surgindo? Você gosta, você não gosta, você aprova, você queria, sei lá, a volta do Rio-São Paulo? O que você, Vitor Lessa, como torcedor, pensa do Campeonato Carioca? O Fred tem uma resposta boa para isso. Se eu soubesse, eu teria uma figurinha aqui. Assim, eu vou falar, assim, já que é falar como torcedor, eu não desgosto do Campeonato Carioca. Eu acho que nós temos uma cultura diferente dos europeus. A gente não tem que necessariamente copiar tudo. Eu acho que nós, como torcedores, a gente foi moldado desde criança, moldado como torcedor, por essas rivalidades, né? Rivalidades locais. A gente nasceu, talvez a paixão pelo nosso clube se deva muito em parte também ao nosso rival, que a gente quer ganhar o nosso rival, a gente quer chegar no colégio e zoar lá os coleguinhas, a gente quer chegar no trabalho e zoar, porque na minha época era uma desgraça isso, você chegar na segunda-feira, o seu time tomou 4, aí tem que aguentar lá umas malas que tem lá, que eu vou te falar, o Matheus mandou mensagem aí mais cedo, meu amigo de infância, era um inferno na minha vida, eu já fui várias vezes expulso de sala de aula por causa dele, ele está me provocando. Então, acho que, assim, é muito legal isso, mas, infelizmente, ele foi um campeonato que foi se deteriorando, ele foi se esgotando, e ele foi se tornando algo que causa repulsa, né, nas pessoas, não pelo campeonato em si, que eu acho que poderia ser um campeonato charmoso, mas porque ele é comandado, né, hoje ele é chefiado por uma federação, eu já falei isso aqui, que ela não está preocupada com a qualidade do jogo, com a qualidade do campeonato, se os clubes estão bem, se os clubes têm condições de oferecer um bom espetáculo. Ela não está preocupada com isso, ela está preocupada com quanto ela pode ganhar. E sempre foi assim. E dane-se o resto. Né? E ao longo de muito tempo, personagens como Eurico Miranda e o próprio Botafogo, durante muito tempo, foram aliados fortes dessa federação. Na época ainda lá do Eduardo Viana, do Caixa d'Água. Então, é mais uma coisa que vem sendo construída, pavimentada, ao longo do tempo, não é de hoje. Então, quando eu falo e critico o Campeonato Carioca, não é pela competição em si, que eu acho muito legal, mas é porque hoje, infelizmente, ele é organizado por uma entidade que é, no mínimo, controversa, para usar uma palavra aqui bonitinha, né? Para eu não falar outras coisas aqui, porque para você falar certas coisas, você tem que ter provas. Então, o regulamentos esdrúxulos, um mando e desmando, uma interferência. Você não vê esse regulamento agora de que os clubes vão ser obrigados a colocar time titular a partir da 4ª rodada? Isso é inacreditável. Isso só existe no Rio de Janeiro. Isso só existe no Rio de Janeiro. Um clube ou outro aí, volta e meia, é beneficiado de alguma maneira. Se a gente for pegar aí campeonatos recentes e observar algumas coisas, é beneficiado porque tem uma relação estreita com a federação. Enfim, eu cobri, ano passado, algumas reuniões de arbitral e tinha uma fonte lá dentro. E, cara, é inacreditável o que acontece lá, algumas coisas são faladas, você simplesmente você sai de lá e fala, né, isso não tem como dar certo. Mas acreditaria, sim, no Campeonato Carioca, como vai ser esse ano. Só com Taça Guanabara, semifinais e final. Pá, tchau, acabou. Mais rápido. Há um esgotamento até de clássicos, gente. A gente vem tendo 300 clássicos no Campeonato Carioca, até isso vem tirando o charme. É uma competição que não tem apelo, porque não tem boa presença de público. A gente viu finais aí com públicos baixíssimos, então isso é muito triste. Então, eu não acho que tem que acabar. Eu acho que deveria ser reformulado, deveria ser pensado de uma maneira diferente, deveria ser pensado realmente em melhorar a competição, melhorar o nível, o espetáculo. Eu acredito nisso. Eu só não acredito que isso vai acontecer justamente porque quem está à frente do Campeonato Carioca é a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro. Vou te fazer uma pergunta que o Gabriel fez, mas não é para responder, não. É só para fazer um gancho para a próxima pergunta que eu vou fazer. Ele está perguntando aqui na lata.
cachorro vascão ou cachorro flamenguista. Eu quero te perguntar sobre essa questão de jornalista esportivo. Alguns revelam time, outros não. Alguns têm medo até por fazer cobertura no time rival, tem medo de agressão. Hoje em dia, rede social, todo mundo se mete na vida de todo mundo. Enfim, eu queria saber como é que você lida com isso, se você revela o seu time, o que você acha de jornalista esportivo revelar o time ou não? Você acha que cada um faz o que quer? Enfim, como é que você analisa essa questão aí? Felipe, eu acho que ainda estou rindo com a última pergunta. Eu acho que cada um faz o melhor para si, claro. Isso aí é o direito de cada um, eu acho que tem que ser respeitado. Muitos já revelaram os times, para quem torce. Eu acho que tem situações e situações, Felipe. Hoje, por exemplo, se eu fosse um comentarista de TV, ou até um comentarista no rádio, enfim, em qualquer lugar, e que eu não tivesse necessariamente viver diariamente o dia a dia do clube, estar nos jogos, em loco, no CT, aí talvez eu até optasse por revelar se isso viesse à tona, enfim. Também não acho que tenha essa necessidade, isso é uma coisa particular de cada um. Eu não sinto na necessidade de sair falando para quem não torço. Eu não vou ganhar nada com isso, só que eu tenho a perder. A perder por quê? Infelizmente não deveria ser assim, isso deveria ser uma coisa natural, porque o time para o qual eu torço, e vocês sabem, não afeta em nada o meu trabalho, porque vocês me conhecem e conhecem também o meu trabalho. Então, vocês percebem que isso não afeta em absolutamente nada o meu trabalho. Nada. Então, eu acho que, para quem é profissional, se o profissional é bom, você vai reconhecê-lo pelo que ele faz, pelo seu comportamento no dia a dia, não pelo time para qual ele torce. Então, assim, hoje eu não revelo porque, infelizmente, as redes sociais, elas chegaram, trouxeram diversos benefícios. Hoje eu tenho como levar a minha informação, ter um alcance muito maior com as minhas informações do que só no rádio, enfim. Eu acho isso muito bacana, essa interação com o torcedor que vai lá, que troca ideia com você de boa, te faz elogios, ou até críticas construtivas, é muito importante isso também. Isso é muito legal, eu tento responder o máximo, às vezes eu não consigo, mas tento responder. Mas, por outro lado, tem um ambiente muito hostil, onde alguns covardes se escondem através de perfis, de fakes, se escondem através de contas que a gente não faz a mínima ideia, não tem foto, não tem nada, e te agridem. Eu já recebi diversas acusações, quando o time está mal, ou quando você tem uma opinião diferente de um certo clã, vamos dizer assim, de um certo grupinho, aí você começa a ser chapa branca, você é puxa-saco do presidente, você é defensor da gestão. Agora, se você vai lá e critica e desce o pau e começa a falar um monte de coisa sem critério nenhum, mas desde que esteja em concordância com eles, aí é tudo legal, tudo bonito. Então, eu já recebi diversas críticas nesse sentido, mas eu adquiri graças a Deus, eu adquiri uma estrutura, assim, uma força mental que eu consigo simplesmente ignorar essa gente. Eu não perco tempo nem bloqueando. Eu já bloqueei 2 pessoas porque são pessoas que não são, sabe, malucos que estão aí, que a gente não sabe nem quem é. São pessoas que eu já tive contato e fizeram umas acusações absurdas que eu achei muita falta de respeito. Então, eu fui lá e bloqueei. Mas, cara, no resto, eu simplesmente olho e ignoro. Porque qualquer coisa que você falar, qualquer coisa que você responder, é justamente isso que essa gente quer. Eles não merecem sequer 1 minuto de atenção, porque eles querem palco, eles querem justamente isso, te atiçar, fazer você perder a razão, fazer você se descontrolar. Então, a minha resposta é o meu trabalho, todo dia. E eu tenho plena consciência de que hoje eu uso, por exemplo, muito o Twitter e eu não faço só elogios, pelo contrário, eu faço muitas críticas. Eu sou repreendido, já fui repreendido por isso, já recebi ligações de gente de alta diretoria do clube, me ligando, me questionando. Se eu pudesse só elogio, seria muito mais fácil, inclusive, para mim. Aliás, se eu ganhasse informação para isso, então ia ser maravilhoso. Só elogio que tem que fazer a assessoria de imprensa, né? Trabalho do clube. Exatamente. Então, assim, respondendo a sua pergunta, Felipe, eu não revelo hoje meu time por isso, porque as pessoas não sabem diferenciar, nem querem, na verdade. Não é que não sabem, não querem. Então, qualquer informação que eu venha trazer que seja ruim,
ou qualquer coisa que eles não queiram ouvir, a primeira coisa que vão falar, esse aí é torcedor de fulano de tal. Esse aí que é a desgraça do Fluminense. Esse aí é rival, esse aí é mulambo, esse aí é bacalhau. Ou se você faz uma matéria pró, né, dar uma notícia positiva, vão dizer, também o cara é tricolor, tá passando pano. Você elogia alguém que a torcida critica, o cara tá passando pano porque é tricolor, é amigo de não sei quem. Você pode revelar o time que você não vai escapar disso. Exatamente. Se um dia vier a acontecer, enfim, vou continuar trabalhando da melhor maneira possível. Fala que torce pro Aperibense, que ninguém enche o saco. É esse pessoal que fala que torce pra time do interior pra ninguém encher o saco. Tem o pessoal que usa essa tática aí, hein? Ficar falando que torce pra time do interior. Mas queria dizer que nós sabemos qual é o time de Vitor Lessa, hein? Mas não vamos revelar aqui, evidentemente. O Vitor tem uma coisa que é muito interessante, que eu já cobri futebol há muito tempo, e nessa época eu lembro que minha paixão, eu sou tricolor, eu cobri o Vasco, minha paixão deu uma murchada, assim, eu só via jogo do Fluminense quando era jogo grande, Libertadores, reta final de Campeonato Brasileiro. O Vitor não, o Vitor mantém essa paixão dele pelo time dele, que a gente não vai revelar, muito acesa, ele briga com os amigos, xinga, ele mantém muito alta, mesmo cobrindo futebol todo dia, ele consegue manter essa rivalidade acesa. É isso aí. Cara. Impressionante. Não, mas foi bom você falar isso, porque, só para fechar o assunto anterior, o Caio Blois, que é setorista de Fluminense no UOL, inclusive publicou no Twitter dele ontem, justamente isso, coincidentemente, ele falou que foi ameaçado de morte, cara. Ele foi ameaçado de morte porque publicou, enfim, não sei se foi só por isso, publicou uma matéria, ele não está defendendo ponto de vista nenhum, ele publicou uma informação com base nos números, enfim, as informações que ele tem, e ele saiu até de rede social um pouco e foi ameaçado de morte para vocês terem noção do nível de irresponsabilidade, no nível de maldade, no nível de crueldade que existe nas redes sociais. É um negócio assim de maluco. Infelizmente, eu acho que só tende a piorar. Esse negócio de paixão, Felipe, eu confesso para você, desde que eu comecei a trabalhar com futebol de fato, eu dei uma... Aconteceu o que aconteceu com você, assim, eu perdi um pouco aquele tesão, aquela vontade, sabe? Não sei se eu tive que me dedicar muito ao trabalho, e também porque eu não conseguia assistir os jogos porque eu estava trabalhando, então tem muito isso também, você acaba dando uma esfriada. Mas de um tempo para cá, quando eu estava mais à vontade, conseguia equilibrar mais as coisas, eu tentei reavivar isso, porque, cara, a gente... É claro que todo mundo tem time de futebol, pô. A gente, como diz aí, não nasce de... Como é que se diz? Eu até esqueci agora a palavra, enfim, depois eu lembro. A gente não nasce, a gente tem um time, a gente se apaixona lá na infância por um time, todo mundo que gosta de futebol tem, gente, pelo amor de Deus, isso é evidente. Então, e a gente se apaixonou por futebol por um time por uma razão, porque aquilo mexia com a gente, aquilo traz coisas boas, ou nem sempre. Para mim, não. Para mim é só desgraça. Pois é. Então, chega um momento que você passa a questionar, fala, eu não quero mais essa merda na minha vida, chega, não aguento mais. Mas, assim, eu tentei não deixar isso acabar, porque eu cheguei hoje ao jornalismo justamente pela paixão pelo futebol. Hoje eu estou no jornalismo, hoje eu estou na Rádio Globo, porque antes eu me apaixonei por futebol, me apaixonei por um time e vivi intensamente o esporte e o clube. Então, eu não queria deixar essa chama apagar por isso também. Certo, correto. A gente, como eu falei, sabe o time do Vitor Lessa, não vamos revelar, evidentemente, mas aqui no Rio... Daqui a pouquinho ele vai fazer. Cara, olha, rapaz, mas eu não vou fazer isso, evidentemente. Mas aqui no Rio tem duas opções, né? Ou você tá triste ou você tá feliz, né? Porque o Vasco e o Botafogo estão rebaixados. O Fluminense surpreendeu, tá aí na Libertadores, e o Flamengo tá prestes, tomara que não, abre parênteses aí, a conquistar o título brasileiro. Então, no Rio, ou você tá feliz ou você tá triste. Mas, enfim, o Vitor, você estava falando aí a questão das redes sociais e tal, que o pessoal é meio maluco mesmo, se excede e tudo mais. Você, de vez em quando, arruma uma outra treta aí na rede social que a gente fica sabendo, né? Já arrumou treta, inclusive, com um jogador aí, com o Wellington Silva do Fluminense. Creio eu que tenha sido a mais recente, tá? Não sei se você arrumou outra treta depois disso com o jogador. Mas dentro desse contexto aí de tretas nas redes sociais, você já falou um pouco sobre os haters, né? Mas tem também o pessoal, evidentemente, que elogia o seu trabalho aí e tal. Queria que você falasse um pouco mais, assim, dessa relação, né, sua
com o próprio jogador, dirigente, né, que você falou que te ligaram também, né, por conta de informações que você divulgou nas redes sociais, e também dos teus seguidores, aí, principalmente no Twitter, né, onde você é muito ativo. Como é que funciona essa relação aí de amor e ódio? Não tem como fugir disso, cara. Uma hora você vai dar uma informação, e assim, a gente está sujeito a errar. Eu posso errar, eu posso ter uma fonte, ela me passar informação, e a informação não ser correta ou não ser precisa, como foi esse caso do Ayrton Silva. Esse caso do Ayrton Silva repercutiu muito, porque eu dei uma informação de que eu vi que ele não estava relacionado com o jogo e eu só queria saber se a negociação dele com o Gamosaka do Japão tinha sido concluída e se ele não foi relacionado por isso. Mas a informação que eu tive de uma fonte que é muito confiável, que até então nunca fui desmentido por informação que foi passada por essa fonte, é de que ele sentiu dores no pubis. Para mim, algo ok, normal, sentiu dor, ninguém morreu, só sentiu dores no pubis. Não é uma coisa assim, sabe, de outro mundo. Então, eu publiquei a informação e tal, e no outro dia eu sou surpreendido com um assessor dele me ligando, estava até dirigindo na hora, aí, antes de chegar em casa, tem uma mensagem no Instagram do Ayrton Silva, aí eu falei, coisa boa, não é, certo, elogio não é, e já ameaçando processar, dizendo que eu ia ter que provar o que eu tinha falado, para mim foi algo tão comum que eu nem, eu falei, gente, o que eu falei? Eu falei, cara, eu não fiz nenhuma matéria sobre você, não. Acho que você está confundindo aí, fake news, alguma coisa. Aí depois eu fui me lembrar disso. Né? E, claro, gera um desgaste muito grande, porque aí eu tive que ligar para minha fonte, né? E tentar descobrir o que aconteceu, por que aconteceu. Eu falei, se eu tiver errado, eu vou lá e vou corrigir, vou pedir desculpas, não tem problema nenhum, não tenho a menor dificuldade de fazer isso, a menor dificuldade. Então, assim, mas só que a minha fonte manteve essa informação, né? Mas deu uma rateada ali, sabe, em alguns momentos, eu não senti tanta segurança, eu fiquei preocupado, então eu fiz o que o jornalismo prega, né? Eu confio na informação que eu tive, mantive, mas respeito e dei espaço ao direito de resposta do Ayrton Silva, que negou que tinha sentido qualquer dores no pubis. Foi lá, postei, né, eu publiquei, né, e expliquei tudo o que aconteceu. Aí ele foi lá e respondeu, muito satisfeito, ele foi lá, respondeu, me rebateu, começou a criticar e entrar no mérito de que tem que tomar cuidado com suas fontes, e eu fui lá e respondi, né, eu falei, enfim, foi uma discussão ali que não teve xingamento, não teve ofensa, mas foi um pouco pesado, eu não gosto disso, eu não estou ali para isso, não estou querendo atrapalhar ninguém, o trabalho de ninguém. Aconteceu com o Diego Alves uma vez, não sei se vocês lembram, também tem uma repercussão muito grande, o problema que eu tive com ele, não teve discussão na rede social, a discussão foi pessoalmente, depois só parar nas redes sociais também. Enfim, cara, é muito complicado, porque invariavelmente você vai acabar mexendo no carro de alguém, e aí isso vai gerar um problema muito grande. Agora, em relação às pessoas que elogiam, cara, eu fico muito feliz, porque tem muita gente que me elogia, muita gente que gosta de mim. É uma coisa que eu nem esperava assim, conquistar com pouco tempo. Eu acho que, de uma forma geral, tem a galera que gosta de mim é muito maior do que os não gostam, mas eu não estou preocupado em gostar de mim. Eu quero que avaliem bem o meu trabalho. Eu quero fazer um bem no meu trabalho, porque, querendo ou não, eu trabalho hoje para a Rádio Globo, para a Rádio CBN, mas o meu cliente, não sei se pode dizer cliente, né? Cliente eu acho que não é a palavra certa, mas o meu objetivo principal é o torcedor. É com ele que eu falo. Eu preciso dele para ter audiência, eu preciso dele para repercutir o que eu falo. Então, assim, é muito importante isso. E essa relação que eu tenho, de uma forma geral, com a torcida do Fluminense hoje é muito boa. E eu consegui isso trabalhando muito. Eu consegui isso com dedicação, correndo atrás de formação. E Felipe Altair, é uma coisa que a gente aprendeu e eu sei que vocês levam isso a sério também. Sendo correto, né? Com uma profissão acima de qualquer coisa. Trabalhando com seriedade e com responsabilidade. Entre publicar uma coisa que eu não tenho certeza e não publicar, eu prefiro não publicar. Eu não quero clique, eu não quero crédito em algum site com uma informação falsa, com uma informação inventada. Eu falo de coração que eu nunca inventei informação nenhuma, nunca inventei. Eu posso deduzir em alguns momentos, posso até errar, deduzir com base naquilo que a gente vai absorvendo no dia a dia, no clube e tal.
Mas, assim, tudo que eu publico, se um outro veículo publicou, eu vou lá e checo, é isso mesmo, vou lá, confirmo com a pessoa responsável, vou lá no clube, confirmo. Então, assim, eu nunca fui desmentido oficialmente também pelo clube, em rede social, eu nunca fui desmentido por ninguém. Eu acho que isso passa credibilidade. É importante isso, você ter credibilidade naquilo que você fala. As pessoas passam a te respeitar por isso, porque elas sabem que quando você falar, é verdade. Pode acontecer de errar, claro, todo mundo está sujeito a errar, mas essa possibilidade é pequena pelo histórico que você tem. Então, assim, eu sou muito feliz porque tem uma galera muito legal que me elogia, que contribui para o meu trabalho, que troca ideia de boa, isso é muito bacana. Ô, Vitor, aproveitando essa questão que você falou de informação, de credibilidade, em outras áreas de jornalismo, de política, cidade, enfim, cultura menos, mas mais política e cidade, a gente vê muito agência de checagem para poder checar fake news. No esporte, a gente sabe que tem muita fake news plantada por fontes, inclusive, o dirigente que quer uma notícia positiva, vai lá e liga para o setorista e fala, eu estou contratando fulano. Aí o setorista publica, bota na conta do dirigente, mas ele só está querendo plantar uma notícia positiva. O empresário faz a mesma coisa, fala, tô fechando com o jogador tal, ele vai para tal lugar. Aí a gente publica porque a informação foi passada por alguém. Mas tem muito pouco esse movimento de checagem, de uma forma de... a gente checa a informação, lógico, quando recebe, mas uma terceirização da checagem, que acontece muito na política, com essas agências. A gente vê pouco isso no esporte, no futebol principalmente. Pelo menos aqui no Brasil, né? O que você acha disso? Por que tem pouco no Brasil isso ainda? Você acha que é um movimento que vai chegar, que uma hora ou outra isso vai vir para o esporte, ou o esporte não dá muita repercussão em relação a isso? O que você acha dessa situação? Foi interessante você perguntar isso, porque realmente é uma coisa que eu não tinha nem parado para refletir direito sobre isso. Talvez seja o modus operandi assim, do esporte em si, sabe? Acho que é um modelo que ele foi construído e estabelecido ao longo do tempo. Então, assim, quando a gente tem informação, a gente vai lá e checa com a fonte, tem gente que nem checa, né? Mas, assim, o correto é você ir lá e checar a informação para ver se ela procede ou não, mas ainda assim você está sujeito a errar, né? Porque, como você disse, o empresário quer colocar um jogador no clube, aí você vai falar com uma pessoa dentro do clube que ela já tem outro interesse, que é o interesse do clube. É tudo muito complicado, às vezes, é complexo. Né? Às vezes a pessoa do clube nem sabe disso, né? Tá sabendo por você, mas ela vai lá e confirma, porque é boa notícia. Vai contratar fulano de tal, é craque, então vamos dizer que ele vem mesmo. Mesmo que não vai vir, vamos dizer que ele vem. Sim. Assim, então, é interessante isso. Eu acho que com a mudança de cobertura, que foi uma mudança muito brusca de uns anos para cá, com a chegada da assessoria de imprensa, né? E hoje com o afastamento que a gente tem, né, a gente não assiste mais treino, a gente não tem mais contato direto com o jogador. Então, assim, cada vez mais. E agora a pandemia, ela só vai agravar isso. Ela só agravou e a gente tem, acho que a tendência é novamente a gente ter o fortalecimento desse processo do afastamento da imprensa do dia a dia, de fato, do clube ali, em loco, e dos jogadores. Então, pode ser uma alternativa importante para a gente passar a trabalhar e olhar nesse sentido de ser uma outra... de ser uma alternativa, né? De ser um outro mecanismo em que você possa se basear e passar a trabalhar para verificar essa questão de fake news. Cara, surge aos montes, assim, é muita coisa. Você vê que surgiu no Fluminense agora, o negócio de Tim Nenê, Tim Fred, quem acompanha aí, que havia um racha no grupo, que tinha o time do Nenê, o time do Fred, né? E as pessoas vão para o YouTube e jogam isso, assim, sem responsabilidade, porque teve checagem para isso, ouviram as pessoas, deram o direito das pessoas responderem, sabe? Será que ouviram as pessoas envolvidas ali? Tem coisa que é muito séria, sabe? Porque o Fred falou sobre isso hoje também. Eles que são mais experientes, eles pegam isso aí, vão dar risada e tal, ou vão ficar bolados, não querer responder. Enfim, como o Diego fez no Flamengo. É aquele negócio, quando a fase é boa, tá tudo bem, vamos fazer piadinha, fazer gracinha, quando a fase é ruim. E essas coisas sempre surgem nos momentos ruins. Né? Não é por acaso isso, porque as pessoas, tem muita gente interessada, como eu disse, na desgraça, porque é através da desgraça que eles podem se beneficiar. Então, assim, tem muito isso realmente, eu acho que seria um mecanismo interessante, mas não tem de fato, mas eu acho que
sabe, esse padrão que foi estabelecido ao longo do tempo e, por enquanto, isso não é utilizado. Sim. Você tinha uma outra aí, emendada aí para fazer, ô Felipe? Que eu já já dá para emendar com uma outra da próxima aí, mas se você quiser pegar esse outro gancho aí, vai lá. Não, vou aproveitar e vou fazer o que eu ia fazer antes dessa da checagem. Voltando a falar de futebol carioca especificamente. Como é que você analisa essa questão de que os times do Rio estão perdendo muito espaço para times do Nordeste, times de Santa Catarina, tirando o Flamengo, né, que está em outro patamar, como diz o outro lá. Os outros três, muitas vezes, se veem comparados ao Bahia, ao Sport, em termos de estrutura, em termos de organização, de salário em dia que esses clubes pagam, os clubes do Rio não estão pagando. Os clubes de Santa Catarina, por exemplo. Como é que você acha que... Você acha que em algum momento o futebol carioca vai voltar a ter o protagonismo que já teve, vai voltar a ter o destaque que já teve, a estrutura que já teve em outras épocas, ou vai ficando para trás, vai começar daqui a pouco os times do Norte passarem os daqui, vai com os times do Centro-Oeste, alguns já estão com estrutura suficiente para passar os daqui. Como é que você acha onde isso vai parar? O futebol carioca vai acordar uma hora ou outra e vai seguir o exemplo do Flamengo, ou os outros três vão ladeira abaixo e vão ser ultrapassados por times de centros esportivos de futebol antes menores que o Rio? A gente vê hoje, os times cearenses conseguiram se manter na primeira divisão, né? Fortaleza, Ceará, Bahia, outro time nordestino. Isso é muito bacana, isso é muito legal. Clubes que tem tradição e que pagaram preço, se reestruturaram, investiram em estrutura de fato, se organizaram, tiveram como objetivo principal pagar em dia, que é o mínimo, que é o que deveria acontecer em todos os clubes. A gente vai ver o Rio Grande do Sul ano que vem, esse ano, com 3 clubes na Série A, com Juventude. Então, assim, nem fala esse nome, cara. Nem fala esse nome. Nem fala esse nome, Juventude. Não traz boas lembranças, não, Nelton. Então, assim, tá ficando para trás, Felipe, e não é de agora, já é de muito tempo. O Vasco hoje, é só você ver o que é o Vasco em 100 anos e o que é o Vasco em 2008 para cá. Assim, o que aconteceu com o Vasco. É um absurdo um clube desse tamanho, com 4 rebaixamentos nas costas, no intervalo de 14 anos aí, ou menos que isso até, 13 anos, enfim. 13 anos, Então, o que eu acho que vai acontecer é difícil falar, porque para isso mudar, é necessário uma reestruturação completa. É quase nascer de novo. É você romper, no caso do Vasco, com um modelo social, com um estatuto arcaico de 1744, estou falando aqui de brincadeira, claro, com uma coisa completamente arcaica, com um modelo político que vem desgraçando o clube há anos. Você tem que romper com isso. E romper com isso é muito difícil. Você tem que investir, como o Botafogo, numa gestão de fato, investir em gestão, gestão com responsabilidade, né, em mecanismos para se obter novas receitas. Esses clubes eles precisam ser mais autossuficientes, eles precisam pagar dívidas, mas para isso eles também têm que se manter na Série A, por exemplo. Se cair para a Série B, o Vasco está estimando uma queda de receita aí de 100 milhões de reais. Gente, isso é muita coisa. O Vasco está numa situação muito grave, porque vai começar a chover novamente uma série de penhoras judiciais, já tem um monte de jogador colocando na justiça, o mesmo vai acontecer com o Botafogo. Então, assim, é um buraco que não tem fundo, e fica difícil imaginar, sinceramente falando, que isso vai mudar. Acho assim, que é iludir muito o torcedor dizer que tem jeito, tem, mas as pessoas que estão lá, elas querem isso? Essa é a questão. Elas estão se unindo em prol do clube, pensando num clube, num modelo de gestão sustentável, num modelo que venha planejar você passar dificuldade 4, 5 anos, para depois você conseguir se reestruturar e começar a investir num time melhor, para você não ser apenas um figurante lá em cima, mas para você disputar com regularidade as competições na parte de cima da tabela, que é onde deveria estar Vasco e Botafogo, sabe?
Fluminense vem nos últimos anos brigando todo ano contra o rebaixamento. Hoje está lá. Mas será que em 2021, no Campeonato Brasileiro, vai conseguir se manter no topo? A gente não sabe. Essa regularidade é que ela é fundamental. Mas esses clubes não vão conseguir isso. Do jeito que está, não vai. Olha que foi a eleição do Vasco. Né? O candidato que perdeu, ele não queria, ele só queria o poder. Para ele só serve o poder. Para eles, para esses caras, serve para o Botafogo, serve para o Vasco. O Botafogo, a mesma coisa. O Botafogo teve uma eleição com 600, não foi isso, Altair, se não me engano? Teve 600 eleitores. Um clube desse tamanho, com uma eleição, o clube sendo representado, definindo o seu futuro, o novo presidente, com 600 votantes. A eleição do Vasco é o tamanho da torcida. É quase o pessoal que vai no estádio também, né? É a torcida toda do Botafogo. Olha, eu tô zoando meu próprio time, cara. A desgraça do meu próprio time. Eu tô anestesiado já, viu, Vitor? Mas pode concluir, por favor. Eu entendo. Mas, assim, sabe, então é muita coisa que tem que mudar. Eu confesso que não tenho muita esperança, mas torço muito para que isso possa mudar. Mas para isso acontecer, ruptura completa com tudo que está sendo feito, com essas gestões completamente irresponsáveis. Eu acho que só assim, uma reestruturação, um modelo de gestão que venha realmente pensar 5 anos lá na frente. Acho que é a única solução. Mas acho difícil isso acontecer. Só para fechar aqui, alguns times como o Bahia, por exemplo, também estão se arriscando um pouco porque estão pagando salários altos. Rossi, Gilberto no Bahia ganham salários acima de R$300 mil. Isso é inacreditável para a nossa realidade. O Vina vai ganhar, se não me engano, uns 300 mil agora, renovou com o Ceará. Então, assim, imagina se esses clubes são rebaixados, né? É muito arriscado. Eu acho que a gente tem que... São clubes que estão dando passos corretos, mas já estão começando a esticar muito a perna, né? Daqui a pouco volta para a condição de 10 anos atrás, 5 anos atrás, onde eles estavam subindo e caindo todo ano. Não estavam disputando brasileiro com visão de Libertadores. Até hoje o Bahia entra pensando em ir para Libertadores. O Ceará entra hoje pensando no mínimo numa Sul-Americana, mas há anos eles entravam para não cair. Há poucos anos. Uma pergunta aqui do David. Não precisa responder também não, cara. Tá perguntando se o seu cachorro é vascão. O pessoal tá provocando para ver se você revela o seu time, mas aí eu vou te blindar dessa, não precisa responder. Essa piada interna aí ninguém tá entendendo nada, né? Ninguém tá entendendo nada em relação ao seu cachorro, mas já deu para ver que querem saber seu time, né? Se a gente explicar, a gente acaba, né, revelando aí o time, né? Vou explicar a história revelando o time dele. É só para explicar ao pessoal que foi um áudio que eu enviei no nosso grupo lá de faculdade, que eu não estava devidamente sóbrio no momento e vestiram o meu cachorro com uma certa camisa, eu fiquei um pouco revoltado. Então, foi mais ou menos isso aí, esses amigos aí muito queridos estão fazendo essas piadinhas, só para vocês não ficarem viajando aí. Eu não queria falar porque fiquei com medo de contar, né? Mas contar demais, mas ele soube contar aí sem definir qual é o time. Sem entrar em detalhe. Muito bem, viu, Vitor? Olha só. Cara, você estava comentando há umas 2 perguntas atrás aí a questão do jornalismo de fonte e tal, e acho que a gente tem visto muito hoje em dia o jornalismo jornalismo esportivo, né, principalmente, cada vez mais se aproximando do entretenimento, né? Não que o futebol não seja entretenimento, também, mas alguns novos formatos aí, né, que vieram com a internet e tal, com canais de YouTube, até com próprios jornalistas saindo de empresas grandes, né, e formando seus próprios canais ali onde tem uma linguagem mais informal, onde inclusive revelam seus times, né, não que ninguém já não soubesse e tal. Mas eu queria saber a sua opinião sobre isso, essa relação do jornalismo com entretenimento nas redes sociais, de pessoas que muitas vezes chegam sem fonte, sem nenhum tipo de apuração e acabam informando, entre aspas, aí, o torcedor. E aí fica esse jogo, né, esse tiroteio, esse fogo cruzado, o torcedor no meio dele sem saber aí onde é que ele tem que buscar informação de qualidade, né? Esse é um tema muito complexo também, muito complexo. Você pode fazer uma live só para falar disso, porque, tem gente que hoje em dia diz que não existe jornalismo esportivo. Jornalismo, o que se pratica no esporte não é jornalismo. Eu discordo absolutamente. Acho que tem, sim, muito jornalismo. Não é pouco, não. Muito jornalismo.
porque a gente, pelo menos, né, deveria ser assim em todos os veículos, mas eu acredito que, principalmente os que trabalham para grandes veículos, a gente tem uma responsabilidade muito grande, até porque somos empregados, trabalham para uma empresa que nos paga, e tem uma responsabilidade muito grande também com o que a gente fala, com o que a gente escreve, como eu falei com vocês mais cedo, a credibilidade, é o seu nome que está ali, é o seu nome no mercado, sabe? Então, tudo isso para mim são questões muito sérias. Então, eu faço jornalismo. Se quem considera, tem gente que considera o futebol entretenimento, deveria ser só entretenimento. Mas se fosse tão simples assim, né, a gente não teria essa loucura que a gente vê, um torcedor tirando R$1 milhão do bolso para pagar para o Rodinei entrar em campo contra o Flamengo. A gente não teria gente brigando, se engalfinhando, discussões em redes sociais e grupos de WhatsApp. Não é um mero entretenimento. É uma coisa que faz parte da vida de muita gente e que, em alguns casos, levam tão a sério que você passa a ser mais importante que muita coisa que realmente é importante. Então, é só a gente ver o que acontece hoje com o fenômeno Big Brother. Tem gente que leva a coisa numa situação assim, lá em cima, num patamar absurdo, como se fosse, sabe, uma coisa extremamente importante, no sentido de que vai determinar o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode, enfim. Então, acho que sim, existe o jornalismo, e ele tem que ser feito com toda a responsabilidade, como se fosse na política, como se fosse na economia, como se fosse na cobertura do dia a dia da cidade. Para mim é a mesma coisa, só que é esporte. É entretenimento, sim, mas é responsabilidade, cara. Não pode ser entretenimento. O entretenimento que as pessoas levam muito a sério e se matam por isso. Literalmente, às vezes, né? Que é mais absurdo. Mas, enfim. Agora, tem, e eu acho que tem espaço para todo mundo, e hoje, mais uma vez, essa revolução das redes sociais fez com que fossem surgindo, alguns até jornalistas, outros que não são jornalistas, houve esse boom aí de canais do YouTube, e aí os youtubers cresceram, pessoas que passaram a fazer uma cobertura, né, parcial, porque ele não está ali representando um veículo de imprensa, ele não está ali fazendo jornalismo. Para mim são coisas diferentes. Isso não é jornalismo. Isso sim. Não sei se pode ser considerado só um entretenimento. Eu acho que é um trabalho sério também, porque é muita responsabilidade. Só que tem gente que tem mais responsabilidade, tem gente que não tem nenhuma. Tem gente que acha que pode abrir ali a câmera, gravar um vídeo e falar qualquer porcaria. Né? E dane-se quem for atingido, e dane-se, sabe, as consequências. E é isso que eu discordo, mas é uma opinião minha. Eu vejo assim, umas coisas inacreditáveis, umas coisas assim, bizarras, e que se eu dependesse disso para viver, eu ia realmente morrer de fome, porque eu não tenho a menor possibilidade de fazer isso. Mas, assim, tem milhões de seguidores, né? Ganham dinheiro com isso. Então, assim, é uma coisa que está crescendo, uma coisa que você tem que respeitar e saber dividir o espaço. Eu só acho que na cobertura, por exemplo, de áreas de clubes, eu acho que isso tem que ser um pouco separado, sabe? Em alguns momentos, eu passei por algumas situações que eu não acho correto. Acho que você está lá numa zona mista, fazendo uma entrevista, um pós-jogo. Aí, às vezes, você quer fazer uma pergunta e chega um youtuber, sei lá, qualquer pessoa, sabe? E não está ali com responsabilidade nenhuma que está fazendo, faz uma pergunta lá maluca, desrespeitosa, o cara vira as costas e vai embora. Então você acaba, sabe, perdendo a oportunidade de fazer, de levar uma informação legal para o torcedor. Já vi bater em palmas em entrevista coletiva. Eu acho ridículo, assim, não é um ambiente para isso, na minha opinião. Então, eu acho que tem que separar, sabe? Até porque, às vezes, o torcedor ele não vai dissociar. E aí coloca todo mundo no mesmo balaio, sabe? Todo mundo no mesmo saco. E não é. Acho que assim, tem espaço para todo mundo, cada um faz o seu trabalho da maneira que quer. Se tem milhões de seguidores, se tem repercussão, é porque está dando certo, porque tem consumidor para isso, tem pessoas que gostam desse tipo de conteúdo, ok, problema nenhum, sabe? Respeito, assim como eu quero ter o meu direito de jornalista respeitado.
Então, o que eu falo é que o meu trabalho é diferente dessas pessoas. Não significa nem ser melhor ou pior. São simplesmente coisas diferentes. Eu tenho que trabalhar com o princípio básico do jornalismo com imparcialidade. A minha informação tem que ter imparcialidade. Quando eu dou uma opinião, é uma opinião, ok. É uma lógica que eu sigo, mas não necessariamente ela é parcial por isso. Hoje eu dou informação no Twitter e dou opinião também, mas é o que eu penso. Eu deveria ser, devo ser imparcial. As pessoas vão julgar da maneira que quiser, de acordo com seus interesses, muitas vezes, de acordo com a conveniência. Mas, assim, cara, está crescendo muito, acho que isso não vai mudar, mas eu acho que a gente precisa, como classe, né, jornalista, discutir a melhor maneira de para que todo mundo tenha acesso às mesmas coisas, mas cada um respeitando o seu espaço. Acho que a gente deveria trocar mais ideia, sabe? Todos nós, para que a gente tenha um bom convívio, para que não seja necessário conflito. E hoje a gente vê muito isso. Briga de jornalista com youtuber, com influenciadores, tem muito isso. Então, acho que não tem necessidade também. Acho que a classe precisa sentar, trocar uma ideia, até porque quando você faz o credenciamento para o jogo, é todo mundo credenciado como jornalista. Então, assim, é necessário ter um respeito na convivência, mas também é importante entender que cada um faz o seu trabalho e que esses trabalhos eles são diferentes. Sim. Vitor, últimas perguntas aqui, cara, para não tomar mais seu tempo. Uma que eu queria falar, a gente falou muito de futebol carioca, né? O futebol carioca tá ficando para trás e tudo mais. Eu queria falar também do futebol brasileiro. Esse Mundial que a gente viu agora, o Palmeiras perdendo para time do México, depois perdendo para time, para a escola egípcia. Eu fiquei surpreso quando ouvi falar em escola egípcia de futebol, não sabia que existia. Escola egípcia de futebol, não sabia que existia isso. Você acha que o futebol brasileiro está ficando para trás também em relação ao resto do mundo? A gente está... Porque o Palmeiras é considerado um dos melhores times do Brasil e chega lá no Mundial e dá um vexame desse. Você acha que a gente também está ficando para trás? Por quê? E o que pode ser feito para voltar o Brasil a ter o protagonismo que já teve em outras épocas? Eu acho que, primeiro, Felipe, a gente tem que admitir que a gente está atrasado em alguns aspectos, principalmente o aspecto tático. Eu acho que já temos treinadores hoje mais jovens que pensam o jogo de uma maneira diferente, que estão tentando trazer alguns conceitos novos, mas, ao mesmo tempo, alguns mais experientes, como Abel Braga, Luxemburgo, tentam o tempo inteiro dizer que não tem novidade no futebol. E aí eu acho que não é por aí também. Eu acho que é claro que temos novidades. Não temos uma revolução completa no esporte. Talvez o Luxemburgo, lá atrás, aplicasse alguns conceitos que hoje o Guardiola aplica, mas são momentos diferentes do esporte. Hoje a gente tem uma realidade completamente diferente de 20, 30 anos atrás. Hoje a gente tem um futebol muito mais físico, um futebol muito mais competitivo. A gente tem uma imposição física maior do que a imposição técnica. Né? Tanto é que hoje a gente vê menos jogadores técnicos. É difícil a gente ver um cracaço do Campeonato Brasileiro. Pega o Claudinho, que já está rateando nesse final agora. Tem o Gabigol, a Arrascaeta. Mas são poucos jogadores, sabe? Não tem aqueles jogadores que são referências técnicas, que jogam, sabe? Que conseguem desempenhar. Esses caras podem ser muito bons tecnicamente, como é o Ganso, por exemplo, mas não consegue jogar porque não tem intensidade. Então, necessariamente, isso implica em conceitos táticos, porque se você não consegue fazer com que a técnica ela seja o fator o diferencial, você tem que estudar e elaborar maneiras para você vencer esses adversários através da tática. Porque, às vezes, um time... Quantas a gente vê hoje times mais fracos igualarem na competitividade? Né? Competirem de igual para igual ali na medida do possível. Com qualidade, às vezes não. Mas por quê? Porque está bem preparado taticamente, está bem preparado fisicamente. Então, eu acho que... E por que, por exemplo, os treinadores brasileiros, eles não estão na Europa? Como tem aí diversos argentinos que estão no primeiro escalão dos times europeus. Será que é só uma coincidência? Sabe? Eu não creio que seja só uma coincidência. Eu acho que a gente tem que valorizar
o que nós temos de bom, não é pouca coisa, não é à toa que a gente é pentacampeão mundial. A gente tem que valorizar a nossa essência, mas a gente tem que entender que a gente está para trás. A gente está para trás em conceitos táticos, a gente está para trás em calendário, né? Um calendário extremamente inacreditável, arrochado, lotado de jogos. Não tem como ter, gente, bom espetáculo, jogos de bom nível, com o calendário dessa maneira, com um jogo atrás do outro. O Palmeiras chegou a jogar 6, 7 vezes no mês. Então, assim, jogou quase 70 jogos, né? O Palmeiras jogou quase 70 jogos esse ano. O Flamengo, em 2019, jogou 60 e tantos jogos. É muito jogo, realmente. Muito jogo, é muito jogo. Então, assim, se a gente está falando de intensidade, se a gente está falando de tática, como é que o jogador vai manter a intensidade em tantos jogos? E até a questão técnica mesmo. Como é que para o jogador, para conseguir fazer uma temporada de ponta a ponta em alto nível, é muito difícil quem consegue fazer hoje. É raro. Normalmente tem oscilações, momentos ruins e tal. É normal acontecer. Então, novamente, aí eu entro, assim como eu falei da Federação aqui do Rio, aí a gente fala da CBF. É um futebol que deveria ser pensado para valorizar o espetáculo, valorizar as suas competições, valorizar os seus clubes, sabe? Tornar essa logística mais viável, no mínimo, porque a gente já tem uma extensão territorial gigante. Então, são muitas viagens, é muito desgaste, é muito caro, sabe? São diversas coisas que a gente tem que discutir na essência, lá na estrutura, para poder, no fim das contas, a gente ter um desempenho melhor como um todo. Você vê na Premier League, claro, mas assim, é outro mundo, é primeiro mundo, não tem como comparar, a gente tem que espelhar no melhor, gente. A gente tem que esperar, a gente tem que se espelhar em quem está lá na frente, na nossa frente mesmo, não é quem está lá atrás. Então, a Premier League, hoje, o jogador lá, ele não entra na Premier League com um valor de menor que 15 milhões de euros. Se ele não valer 15 milhões de euros, ele não joga a Premier League. O Evanilson não foi para o Manchester City por isso. Ele teve que ir para o Porto, né, porque ele não valia 15 milhões de euros. Você tem diversas exigências, né, que fazem com que a competição ela seja em alto nível. A própria negociação de direito de transmissão, os clubes, eles se uniram para determinar como isso seria feito. Não é uma federação que chega lá e diz o que você tem, que você pode, o que você não pode fazer. Sabe? Então, é muita coisa que tem que mudar para a gente conseguir êxito no resultado final, que é o que a gente vê em campo. E aí, sim, envolve questões técnicas, de modernidade, de pensamento, de fundamentos, e também a estrutura do nosso futebol, a organização, tudo isso contribui para um produto melhor no final. Aí, os gramados são porcarias. Tem gramados ridículos. O gramado do Maracanã até esses dias era uma porcaria, bola quicando. Um time como o Flamengo, ele vai conseguir jogar no seu melhor nível num gramado ruim, péssimo? Não vai. Então, assim, tem gramados que são inacreditáveis também, sabe? Essas questões estruturais fazem muita diferença. Exato. O gramado, eu queria dizer aqui que o gramado lá do Newton Santos do Botafogo tem a melhor, quer dizer, drenagem do Brasil, hein? O pessoal se orgulha muito disso lá. Você, inclusive, a torcida gritou outro dia lá, né? Puta que pariu, é a melhor drenagem do Brasil num jogo que estava chovendo muito lá. Então é isso aí. É o que dá para gritar. É o que dá. Também o que dá para gritar. Ô, Vitor, para a gente fechar aqui, cara, tem uma pergunta aqui. O Felipe que fez a pauta, tá? Então ele adotou um tom meio fanista aqui nessa última pergunta, que eu confesso que, né? Vamos ver o que você acha aqui. Ele tá dizendo aqui, ó, para a gente fechar essa live aqui contigo, você acha que o futebol do Rio de Janeiro tem chance de voltar a ser o maior do Brasil e, pasmem, um dos maiores do mundo, aí com o Botafogo tricampeão mundial, com o Fluminense campeão da Copa Rio, o Vasco lá na final do Intercontinental lá com o Real Madrid, o Flamengo lá campeão metendo 3-0 no Liverpool? Acho muito difícil acontecer, cara. Muito difícil. Futebol carioca, você está dizendo, né? Isso. Acho muito difícil pelos motivos que eu citei aqui para vocês já. Por tudo que a gente vê hoje em dia. Quando você tem acesso a informações internas, de bastidor, aí você passa a acreditar menos ainda, infelizmente. Eu acho que o Flamengo está onde está, porque durante um tempo se pagou um preço para isso, se reestruturou, equacionou dívidas, se tornou um clube com credibilidade no mercado.
não está ali por acaso. O Fred até falou hoje na entrevista coletiva, estou citando porque foi hoje essa entrevista, por isso que eu estou citando como exemplo também. E ele falou que ele quer também que os jogadores, e até usou isso como motivação para o próprio grupo, de que alguns jogadores deixaram de ir para o Fluminense para ir para clubes de menor expressão. E quantas vezes isso não aconteceu com o Vasco, com o Fluminense, com o Botafogo recentemente? Muitos optaram por ir para clubes com uma representatividade muito menor, mas porque eles lá teriam as promessas cumpridas, eles teriam os compromissos honrados. Vai pro Bahia ganhar 300 mil em dia, morar em frente à praia de... Porra, ele vai fazer o que aqui no Rio? Vai ficar sem salário? É melhor ir pra lá, vai pra Ceará, morar em frente à praia de Recife, morar em frente de Boa Viagem, sei lá, o cara não vai ficar aqui, né? Exatamente. Então, assim, a gente está em 2021. Em 2020, o Vasco estava comemorando que o CT está ficando pronto. Em 2020, um clube desse tamanho. O Flamengo tem o Maracanã, mas não tem um estádio próprio. São Januário, a gente está vendo maquete de modernização do São Januário há pelo menos 250 anos. Então, assim, sabe, são coisas que a gente olha e fica difícil você imaginar que isso vai mudar a curto e médio prazo. E aí você entra no cenário político, é pior ainda, é uma desgraça maior ainda. O Fluminense hoje está bem, no momento está bem, mas o Fluminense tem uma dívida gigante, tem diversas penhoras, está numa dificuldade financeira muito grande ainda, vai precisar de muito tempo para poder se tornar um clube de fato viável, com fluxo de caixa ok. O Vasco nem se fala, o Vasco é um clube muito específico do futebol brasileiro, que a política não deixa o clube em paz, as pessoas citam lá, não tem interesse em deixar o clube em paz. Acho que o Botafogo nem é tanto assim, mas o Botafogo talvez tenha uma dificuldade maior em obtenção de novas receitas, né? Porque não tem uma torcida tão grande quanto a do Flamengo, por exemplo, e aí você torna isso... o caminho é mais difícil, né? Você tem que trabalhar mais para poder, né, se manter ali. E aí você vai, irresponsabilidade, manda o jogador embora, não paga. Seu Wendel, no Vasco agora, comando 15 milhões de reais. Aquele Wendel, carequinho, 15 milhões de reais. O Ribamar já pediu 1,5 milhão. E todos que vão sair agora vai acontecer a mesma coisa. E isso acontece no Fluminense toda hora. O Fluminense toda hora tem alguém botando notícia. O tempo todo. Então, assim, como é que isso vai ser viável? Como é que isso é viável? Como é que você fecha uma conta? Como essa conta fecha? É muito difícil, sabe? Então, sinceramente, pode ser que um dia as coisas melhorem, mas o futebol carioca voltar a colocar 2 times brigando lá em cima, sabe, todo ano, com o Vasco brigando numa Libertadores, eu não sei se a gente vai estar vivo para ver isso, não. Tomara que sim, torço muito para que sim, mas infelizmente eu acho que o que a gente vem vendo nos últimos anos não dá muita esperança disso, não. Vamos nos cuidar para viver uns 100 anos e de repente a gente consegue ver isso aí. Quem sabe? Ô, Felipe e Vitor, queria só, antes da gente fechar de fato, que o palpite do Vitor aí, cara, para quem vai ser o campeão brasileiro, Flamengo ou Inter, cara? Rapaz, bom, eu acredito que o Inter vai ganhar o Corinthians. O Corinthians não tem mais nada no campeonato, não tem objetivo nenhum. Então, acho que a vitória do Internacional vai acontecer. Agora, no Morumbi, tem muita gente pautando o jogo com base nesse desempenho do Botafogo, do São Paulo contra o Botafogo. Acho que é melhor esquecer isso. Acho que o jogo não vai ser esse. Tem dinheiro envolvido. O G4 dá 16 milhões de reais, razoavelmente maior do que o quinto colocado. Tem vaga direta na fase de grupos da Libertadores envolvida. Então, assim, eu acho que o São Paulo não vai para brincadeira nesse jogo. É claro que não. Tem a questão do fracasso, né? O São Paulo fracassou o ano inteiro. Se fracassa nessa vaga também, é o fim do mundo lá. A torcida já jogou bomba nos jogadores quando foi eliminado da Copa do Brasil. Imagina agora, se não consegue essa vaga direto. Se o Fluminense é a maior surpresa do campeonato, o São Paulo é a maior vergonha. Né? É uma vergonha que o São Paulo fez esse ano. Realmente um vexame. Mas imagino não terminar com um G4, pelo menos. Absurdo, né? Então, assim, acho que vai haver uma cobrança muito grande para que isso aconteça, mas aí tem a questão de desempenho mesmo. O time vem muito mal, vem com muita dificuldade. Eu acho que o Flamengo, com a faca nos dentes, vai ser difícil também não vencer esse jogo.
Então, eu tô, assim, palpite, eu acho que tanto o Inter quanto o Flamengo vão vencer seus jogos. E aí, o Flamengo seria campeão. Mas não vai ser fácil. Não acho que vai ser fácil. Acho que vai ter sofrimento. Vamos torcer, então, para que a previsão aí do Vitor Lessa não se concretize, que o Flamengo não ganhe o seu jogo e que o Internacional seja o campeão brasileiro de 2020, né? É isso aí, acabou, Felipe? É isso mesmo? Podemos passar a régua aqui? Fechar o caixa? Acabou. Agora vamos podia falar muito, porra, cara. Falta assunto aí, né, cara? Muito mais. Mas já tem 1h20 de live, tomar seu tempo mais não. Agora vamos tomar cerveja. Vai melhor, por sinal. Vitor, muito obrigado aí pela sua presença aqui, cara. Nos deixou muito honrado ter um colega nosso de faculdade tão estimado aqui pela gente, que a gente admira tanto, que a gente gosta tanto. Vitor Lessa, repórter da Rádio Globo, da Rádio CBN aqui com a gente. E nossos colegas de faculdade, muito mais importante do que isso. Então, muito obrigado, viu, Vitor? Volte sempre aqui. Pô, prazer, cara, é meu de verdade. Eu fiquei muito feliz quando o Felipe me fez o convite, porque é isso, além de... só a participação ela já é muito legal, mas, enfim, ser com amigos é muito mais legal ainda. E tenho acompanhado o trabalho de vocês, sempre que possível, vejo aí, acompanho o trabalho de vocês, que é muito bom mesmo. E muita gente acompanha também, pessoas que eu conheço. Então, assim, feliz também pelo que vocês vêm realizando. E, pô, agradecer pela oportunidade, cara. Muito legal ter passado essa 1h20 aí com vocês, conversamos muito. E estou sempre aqui à disposição, que precisar, estamos aí sempre. E, claro, por favor, vamos marcar o show, que também é ligeiramente mais importante. Valeu, Vitor. Valeu. Obrigado aí pela presença, cara. Obrigado pela parceria, pela amizade. Vamos marcar esse show mesmo, que tem muito tempo que eu não te vejo. Verdade, sem dúvida. Matar essa saudade aí também. Grande abraço, gente. Abraço a todo mundo aí que nos acompanhou, que dedicou um tempinho aí para compartilhar com a gente esse momento. Muito obrigado, um abraço. Valeu, gente. Obrigado aí pela audiência, pelos comentários. Amanhã a gente volta com a programação normal do site, né? As matérias estão entrando lá sempre. E tem a live 6h30, a live que a gente resume os principais assuntos do dia. Obrigado aí, até amanhã. Aquele abraço. Valeu, tchau, tchau. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.